Tem uma coisa que ninguém pode tirar de você: o comando da sua própria mente. E é aí que tudo começa. Se você conseguir entender isso de verdade, vai perceber que não importa o que digam, não importa quem tente te derrubar ou te colocar para baixo. Você tem em mãos uma força que não depende de mais ninguém, só de você. O mundo vai rir das suas tentativas, vai te empurrar com força, vai te cutucar quando você estiver mais fragilizado. Mas os que seguem em frente, os que constroem algo sólido, são aqueles que aprenderam a silenciar por dentro. Aqueles que, mesmo quando o coração parece desabar, não entregam o controle das emoções para esse barulho lá fora. A diferença entre quem se rende e quem continua não está enquanto grita nem enquanto força. Está no silêncio calmo, na firmeza que ninguém vê, na mente que sangra quieta e não perde o rumo. Essa força silenciosa que transforma um dia comum num degrau para algo muito maior. Se você quer se tornar esse tipo de pessoa, se sente que já não aguenta mais ser jogado para lá e para cá pelas circunstâncias, então talvez essa conversa seja justamente o que você estava precisando ouvir. Porque a verdade é dura, mas liberta. O mundo não vai mudar. As pessoas não vão parar de julgar. A vida não vai ficar mais fácil só porque você começou a se esforçar. O que muda mesmo, e muda tudo, é o jeito como você encara essas coisas. Quando a mente muda, quando você ajusta seu olhar, o que antes te derrubava começa a não fazer mais tanto efeito. E aí, meu amigo, minha amiga, você passa a andar de outro jeito. Porque nada mais tem poder sobre quem domina o próprio interior. Sabe aquela vontade de responder na hora, de rebater, de provar que você está certo? Isso é normal, claro, mas também é o que te prende. Os que chegam longe não são os mais barulhentos. São os que aprenderam a escolher o que pensar, mesmo quando tudo ao redor tenta provocar uma reação impulsiva. Teve um pensador chamado Napoleon Hill, que chamava isso de autoridade mental. Ele dizia que toda conquista começa com uma ideia bem cuidada, e isso é real demais. Antes de qualquer vitória visível, existe uma batalha travada aqui dentro, bem no centro da sua mente. Você não controla o tempo, nem o humor dos outros. Não tem como calar as críticas, nem mudar quem insiste em desacreditar, mas dá para fazer uma escolha preciosa. Não se dobrar a isso, não se render ao que não merece sua paz. Quando você aprende a fazer isso, e eu falo de aprender porque é um treino diário, começa a se tornar alguém que não precisa gritar para mostrar força. Sua postura já fala por você. Quer saber o que sustenta alguém mesmo nas fases em que tudo parece dar errado? Autodisciplina. Ela não é glamurosa, não é popular, mas é o que sustenta quem não tem plateia aplaudindo, quem não tem tapinha nas costas, quem simplesmente sabe que tem algo maior lá na frente. A disciplina é o que te faz levantar quando o corpo quer ficar. É o que segura sua boca quando o sangue ferve. É o que te impede de aceitar qualquer distração só porque ela parece gostosa no momento. E não se engane achando que isso é frieza. Não é fingir ser de ferro. É treinar a si mesmo para não reagir como todo mundo reage. É ter consciência, ter propósito em cada passo. Porque o impulso pode até parecer libertador por um segundo, mas é ele quem te prende a ciclos que você quer tanto sair. Já o silêncio, o silêncio é ouro. É nele que você escuta o que realmente importa. É nele que você se protege, que você pensa, que você decide com clareza e não com pressa. Nesse mundo barulhento, onde todo mundo quer provar alguma coisa, talvez sua força esteja justamente em não precisar provar nada, em não se explicar o tempo todo, em não se diminuir para caber na expectativa dos outros. Sabe o que Napoleon Hill também dizia? Que os homens e mulheres mais bem-sucedidos que ele conheceu eram os que falavam pouco e pensavam muito. E faz sentido demais. Porque o silêncio é uma barreira invisível contra o caos. Ele não é sinal de fraqueza, é sinal de estratégia. Enquanto os tolos explodem, os sábios calculam. E quando agem, é com precisão cirúrgica.
Por isso ninguém entende de onde vem tanta firmeza. Se você quer mesmo ser forte, aprenda a calar na hora que tudo em você grita por reação. Aprenda a respirar fundo e responder depois, com sabedoria, porque o poder de verdade está aí, em saber que você poderia fazer um escândalo, mas escolhe vencer sem precisar disso. Tem gente que acha que força é frieza, que quem não demonstra está se escondendo. Mas o que o mundo chama de frieza, às vezes, é só maturidade. É só a forma que alguém encontrou de continuar firme depois de ter sido ferido muitas vezes. A questão não é endurecer por fora, é fortalecer por dentro. É entender que nem toda dor precisa ser exposta, que nem toda opinião precisa de resposta, que nem todo ataque merece a sua atenção. E essa consciência começa a mudar tudo. Você já reparou como tem pessoas que não te atacam pelo que você fez de errado, mas pelo que você representa? É que o seu foco incomoda, o seu silêncio grita, o seu progresso silencioso mexe com quem não teve coragem de tentar. E aí vem as críticas, os julgamentos, os rótulos. Mas nada disso importa quando você sabe quem é, porque quem tem direção não se distrai com provocações. O problema é que muita gente ainda tenta agradar todo mundo, e isso é cansativo demais. Enquanto você tenta ser aceito, sua energia vai embora, e a sua missão, que é única, começa a ficar em segundo plano. Napoleon Hill dizia que a opinião dos outros só tem valor para quem ainda não encontrou o próprio valor. Quando você sabe o que está fazendo, não precisa ficar se explicando. Não precisa justificar cada passo, porque você entende que os outros só conseguem enxergar até onde o próprio limite alcança. E tá tudo bem. Você não precisa caber no entendimento de todo mundo. Tem coisa que não se explica. Tem coisa que se vive. E sim, vão te chamar de arrogante, de frio, de distante. Mas o que ninguém vê é o que te moldou até aqui. Quantas noites sem dormir, quantos nãos engolidos, quantos passos silenciosos sem apoio nenhum. E mesmo assim você não parou. Isso diz muito, isso mostra que dentro de você existe uma força que não depende de aplausos. Você não precisa de plateia quando tem propósito. Porque quem vive pelo que acredita não está preocupado em ser entendido. Está comprometido em cumprir aquilo que nasceu para realizar. E se por acaso você está passando por uma fase em que parece que nada anda, que os resultados não aparecem, que o esforço não é reconhecido, respira. Porque é justamente aí que você está sendo forjado. Os maiores avanços nascem no escuro, são construídos enquanto ninguém está olhando. É fácil parecer forte quando tudo está dando certo. Difícil é manter a disciplina quando ninguém aplaude. Mas é aí que mora a diferença. Os fortes não esperam motivação, eles criam consistência. E essa consistência nasce de uma decisão firme, continuar mesmo sem garantias. Lembra que a maioria para cedo demais. Desiste quando ainda faltava pouco, porque parece que não vai acontecer, que não tem mais sentido. Mas é exatamente nessa hora que algo se prepara para virar. A vida testa os persistentes, não para puni-los, mas para ver se eles estão prontos para receber o que pediram. Então, se hoje parece que nada se encaixa, continua. Se está difícil, continua. Porque tem algo sendo construído que ainda não dá para ver, mas que vai se revelar lá na frente. E você vai entender o porquê de cada queda, de cada silêncio, de cada renúncia. E olha, se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, se alguma parte dessas palavras tocou teu coração ou te lembrou de algo que você está vivendo agora, então aproveita esse momento para fazer parte dessa caminhada junto com a gente. Se inscreve no canal, assim você recebe os próximos conteúdos em primeira mão e ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que, como você, estão se fortalecendo por dentro. E se quiser, deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que mais mexeu com você até aqui. Pode ser só uma frase, uma palavra ou até um simples "eu tô aqui". Isso já mostra que essa mensagem não foi em vão. A dor, por mais difícil que seja, não vem para te derrubar. Ela vem para te lapidar. Só que para isso, você precisa ter coragem de olhar para ela nos olhos em vez de continuar fugindo.
É mais fácil se distrair, fingir que está tudo bem, se esconder atrás de vídeos, de séries, de conversas vazias. Mas nada disso cura, só adia. E a dor que você evita hoje volta amanhã mais intensa. Por outro lado, quando você para, encara, sente de verdade e ainda assim escolhe continuar, aí sim você começa a se transformar. É nesse enfrentamento que nasce a sua força real, porque nada externo pode quebrar alguém que já superou o que tinha por dentro. Napoleon Hill dizia que toda dificuldade carrega dentro dela uma semente de benefício, mas essa semente só floresce em quem tem coragem de seguir, mesmo quando tudo parece contra. Isso, meu amigo, minha amiga, não se ensina em livro, isso se vive. Cada passo firme que você dá no meio da dor, cada escolha consciente de não se entregar, é um tijolo a mais na construção da sua nova versão. Você não precisa pedir que a vida seja mais leve. Peça para ser mais forte, porque o sofrimento não vem da dor em si, mas da resistência em crescer com ela. A dor é parte da jornada, mas o sofrimento constante é a escolha de quem se recusa a sair do lugar. O mundo só vê o que você mostra, mas a vida te recompensa pelo que você faz quando ninguém está olhando. É nas ações discretas, nos esforços silenciosos, que os maiores impérios interiores são erguidos. Muita gente acha que é só querer que tudo muda, que basta acreditar e as coisas se alinham, mas a vida não funciona no automático. Ela te observa, te testa, vê se você é de verdade. E sabe como ela faz isso? Colocando obstáculos, colocando atrasos, colocando silêncio. Porque só quem continua mesmo sem respostas está pronto para receber o que pediu. Às vezes você é ignorado, rejeitado, deixado de lado. Parece que ninguém te enxerga. Mas isso não é o fim, é o teste. E quanto mais firme você passar por ele, maior será a recompensa. O mundo valoriza a imagem, mas a vida valoriza a essência. Enquanto muitos estão preocupados em parecer, você está aí, construindo. Enquanto outros querem palco, você escolheu o bastidor. E isso te faz diferente, te faz raro. A sua calma incomoda quem vive no caos. A sua constância machuca quem só sabe começar e parar. E por isso você será criticado, apontado, mal interpretado. Mas acredite, isso é um bom sinal, porque ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. E é aqui que quero te fazer um pedido especial. Se você chegou até esse ponto do vídeo, é porque essa mensagem de alguma forma se conectou com a sua história. Então, compartilha isso com a gente. Conta nos comentários o que você já enfrentou em silêncio, que batalha travou sem plateia, qual parte da sua jornada você carrega no peito, mesmo que ninguém saiba. Porque cada história contada aqui ajuda outra pessoa que talvez esteja passando exatamente pelo mesmo agora. Esse espaço é para isso, para inspirar, para acolher, para lembrar que você não está sozinho. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita esse momento. Mas não apenas por clicar num botão. Faça isso como um compromisso com você mesmo. Um lembrete de que você está escolhendo crescer, evoluir, buscar uma versão mais forte, mais centrada, mais consciente. Deixe o seu comentário também. Às vezes, uma única frase sua pode despertar coragem em alguém que já estava prestes a desistir. A sua dor tem valor, a sua superação inspira, o seu silêncio também fala. Tem um ponto em que você já não sente mais necessidade de justificar suas decisões. Você simplesmente age, não por arrogância, mas por consciência. Você entende que o respeito verdadeiro não nasce de explicações, mas da postura. Quando você está alinhado com o que acredita, com o que sente, com o que busca, você anda com firmeza. Mesmo que o caminho esteja cheio de pedras, você segue. Porque a dúvida dos outros já não te desestabiliza como antes. Você deixou de viver pela aprovação e passou a viver por propósito. Isso muda tudo. É nesse ponto que algo profundo acontece. Você começa a perder interesse por discussões vazias, por distrações que só sugam sua energia, por vozes que não contribuem.
Não porque você esteja se achando demais, mas porque agora você está focado. Focado num destino que talvez nem os mais próximos de você consigam enxergar. E tudo bem. Nem todo mundo vai entender o porquê da sua disciplina, o motivo do seu silêncio, a razão da sua entrega. Mas quem precisa entender, entende com o tempo, porque os resultados falam alto e são inegáveis. Napoleon Hill chamava isso de caráter invisível. Aquela força que ninguém vê, mas que transforma tudo. Aquele hábito de continuar mesmo sem ninguém te empurrar. Aquela persistência discreta que acontece quando o resto do mundo está dormindo. É fácil parecer determinado com uma câmera ligada, com luzes e palmas. Difícil é continuar quando não tem holofote. E é ali, nesse silêncio, que você mais cresce. Porque o que você faz no escuro é o que brilha quando sua hora chega. Enquanto muitos gastam energia tentando parecer fortes, os verdadeiros fortes estão ocupados treinando, se conhecendo, superando limites pessoais que ninguém vê. Não precisam contar o que estão fazendo. Eles mostram depois, com resultados. Isso desarma qualquer julgamento, porque o tempo sempre revela quem estava só de fachada e quem, de fato, construiu uma base sólida. Pode ter certeza, o mundo pode até demorar, mas ele acaba respeitando quem não desistiu. E às vezes, tudo parece desmoronar justamente quando você está mais perto da virada. Isso é comum e é também perigoso, porque é nesse ponto que muita gente para, desiste, se convence de que não nasceu para vencer. Mas escuta uma coisa, quando você sente que chegou no limite, é provável que esteja a poucos passos da mudança. É como escalar uma montanha com neblina. Você nunca sabe o quão perto está do topo. E por não enxergar, muitos desistem antes de ver. Mas os que continuam, esses chegam. Você não precisa ser perfeito, nem ter todas as respostas. Só precisa continuar. Só precisa dar mais um passo, mesmo com medo, mesmo sem força. Porque cada passo carrega dentro dele a semente de um recomeço. E quanto mais você anda, mais você se afasta da antiga versão que não aguentava tanto. Você já reparou como você mesmo mudou? Talvez hoje você encare com firmeza coisas que um tempo atrás te derrubavam. Isso é evolução, isso é maturidade, isso é você se tornando inabalável, sem estardalhaço, sem alarde, só vivendo sua verdade. Você já chegou longe demais para voltar atrás. Talvez nem perceba, mas o simples fato de continuar, mesmo quando ninguém entende, mesmo quando ninguém aplaude, já é prova suficiente de que dentro de você mora algo raro. Tem gente que passa a vida tentando ser visto, ser aceito, ser compreendido, mas os verdadeiramente fortes não vivem em busca de plateia. Eles vivem pela missão. E quando a missão é forte o suficiente, não importa o tempo, não importa o silêncio, não importa a dúvida alheia. O que importa é continuar. Quem olha de fora talvez ache que você ficou frio, que perdeu o brilho, que mudou demais. Mas o que essas pessoas não veem é a estrada que te fez endurecer onde precisava e, ao mesmo tempo, se preservar onde era essencial. Você não ficou menos humano. Você ficou mais seletivo, mais atento, mais verdadeiro. Quem já chorou demais sozinho, quem já foi ignorado enquanto tentava, quem já caiu sem ter em quem se apoiar. Aprende a não se entregar fácil. Aprende a usar o silêncio como escudo. Aprende que amor próprio não é ego, é sobrevivência. Napoleon Hill dizia que os grandes líderes são os que dominam o próprio coração sem perder a alma. E é isso que você vem fazendo. Você deixou de implorar por afeto, parou de aceitar restos emocionais e começou a se respeitar. E quem se respeita começa a incomodar quem ainda vive no piloto automático. É por isso que você assusta. É por isso que alguns te julgam. É porque sua mudança silenciosa grita no coração dos que ainda não tiveram coragem de mudar. Mas essa não é sua responsabilidade. A sua parte é continuar,
mesmo quando tudo desaba, mesmo quando ninguém entende, mesmo quando parece que o esforço não compensa. Porque compensa sim. Só que às vezes a vida te dá a resposta quando você menos espera. E só dá para quem não parou. Quando o mundo tenta te empurrar de volta para a antiga versão, você se mantém. Quando a ansiedade te convida a explodir, você respira. Quando o ego quer brigar, você silencia. Isso é evolução. Isso é vitória. Isso é você escolhendo todos os dias ser inabalável. Você faz parte de uma minoria que entendeu que o verdadeiro poder não está no que você ostenta, mas no que você domina por dentro. E isso ninguém pode tirar de você. A calma que você construiu, a disciplina que ninguém viu, a fé que você sustentou mesmo no escuro, tudo isso virou raiz, virou base, e agora, mais cedo ou mais tarde, vai florescer. Porque quando a hora certa chega, ela reconhece quem esteve firme o tempo todo. E aí, o mundo se curva. Os que duvidaram aprendem com você. Os que zombaram te respeitam, porque o mundo pode até não gostar, mas ele respeita quem nunca desistiu. E agora, olhando para tudo o que falamos aqui, olha para você. Olha com carinho. Veja a força que foi sendo construída dentro de ti, mesmo nos dias em que você achou que não ia aguentar. Você não é mais o mesmo. E isso é lindo. Aquele que se abalava por qualquer coisa ficou para trás. Aquele que buscava validação a todo custo já não existe mais. Hoje você caminha com firmeza. Hoje você fala pouco, mas quando fala, é com verdade. Hoje você aprendeu que não precisa ser barulhento para ser forte, porque sua disciplina brilha, seu foco inspira. Sua presença já diz tudo, mesmo quando você não diz nada. Se essa mensagem chegou até você, é porque você faz parte dessa nova geração de pessoas despertas, que não precisam de palco para brilhar, que não precisam ser vistas o tempo todo para estarem no caminho certo, que sabem que tudo começa e termina dentro da mente. Então agora, respira fundo, sente o que ficou. E se tocou o seu coração de alguma forma, se fez sentido para você, deixa isso registrado. Escreve nos comentários a sua história. Compartilha o que mais te marcou. Conta o que você superou, mesmo sem plateia, ou só escreve. Eu escolho ser inabalável. Porque quando você declara isso, não só se compromete com você, mas também inspira outros a fazerem o mesmo. E claro, se você ainda não faz parte oficialmente dessa comunidade, se inscreva agora no canal. Mas mais do que clicar no botão, entenda esse gesto como um pacto silencioso, de que você vai continuar, mesmo cansado. De que vai se manter firme, mesmo sem certezas, de que vai seguir evoluindo, mesmo que devagar, mesmo que em silêncio, porque os verdadeiramente grandes não precisam ser notados, eles só precisam ser reais, e isso você já é. Nos vemos no próximo vídeo, e até lá permaneça firme, em silêncio, mas com o coração em chamas.